Olá, pessoal. Eu vou começando aqui, que a Patrícia está aí toda ocupada, né? Pondo as pessoas para dentro da live. Eu queria primeiro agradecer a Patrícia pelo convite, ela que teve a ideia, que está tendo esses projetos aí de contribuir para a profissionalização, né, do estudante de astrologia, e vem muito a calhar com toda a ideia também que eu estava aqui na OPA, e eu acho que está sendo um encontro bastante feliz e que até nós vamos explicar ao longo da live, né? Tudo o que a gente pensou aí, né? Então, a live é sobre isso, a participação nas associações astrológicas, essa live de hoje, né? Eu acho que nós temos bastante coisa para falar, bastante experiência, e enquanto eu vou apresentando, em primeiro lugar, eu vou apresentar a Patrícia, tá? Então, a Patrícia Ungarelli, ela é astróloga especializada em negócios, desenvolvimento profissional, autoconhecimento e business coach. Formadora e mentora de novos astrólogos, ajuda e orienta profissionais nas escolhas, planejamento e estratégias para a vida e os negócios. Muito bem. Então, gente, sejam bem-vindos. Agora eu já coloquei, já estamos no YouTube. Seja todo mundo muito bem-vindo. Márcia, muito obrigada por ter aceito essa, né, com a coragem. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer juntas. Então, muito obrigada pelo convite. Vocês estão aqui, o pessoal que está assistindo no YouTube. E agora eu vou fazer a apresentação da Márcia, né? Então, a Márcia é astróloga certificada internacionalmente, psicanalista. Ela atua na linha da astrologia psicológica desde os anos 90, palestrante em conferências nacionais e internacionais, representante de organizações internacionais no Brasil desde 2010, e ela dirige a escola, né, CAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, em Campinas, Brasil. Certo? É isso. Acho então, que vamos podemos... Lá. Sim, podemos começar com o primeiro tema aí, Patrícia, se quiser. Então, gente, vou contar um pouquinho assim da história, né? Antes da gente começar recebendo aqui as pessoas no YouTube. Muita gente, né? Os alunos, vocês, né? Que são nossos alunos, e existe bastante dúvida, né? Questões quando a gente está estudando sobre o participar ou não de associações, né? De astrologia. É sempre uma dúvida, não é, Márcia? Com os alunos, é sempre uma dúvida, se a gente participa, se não participa. Então, a história aqui do nosso evento tem um pouco a ver com isso, né? Da gente querer mesmo fazer e também fortificar a ação das escolas, né, de astrologia, porque vocês são nossos alunos, estão fazendo cursos, ou já fizeram, ou são ex-alunos, ou pretendem fazer especializações, né? A minha turma aí tem as especializações também para fazer. Então, veio essa ideia, vamos fazer alguma coisa juntas para poder passar, né, toda a experiência também que a Márcia tem em associações, né, já esteve à frente de associações, está à frente de outra hoje, né, atualmente. Então, essa é a história, né, da gente poder se reunir para falar um pouco disso e também conversar com vocês, né, trocar aqui. Por isso que a gente convidou vocês para estarem com a gente na sala Zoom, né, ou seja, estarem aqui também para poder interagir, perguntar, né, questões. Enfim, bater um papo, né? A ideia é de uma live mais informal para a gente bater um papo, na verdade. Certo? Muito bem, Márcia. Bom, eu posso contar um pouquinho da minha experiência, né? O que aconteceu, eu comecei com o CAP, cursos presenciais, em 2005, né? E logo depois, eu não me lembro quando, mas alguns professores que vinham da aula já começou toda aquela história da CNA, de começar a ter a CNA, e o SINARG já existia, né? Isso falando aqui do Brasil. E logo, eu acho que eu já entrei nas duas, né? Até hoje eu sou associada tanto do SINARG como da CNA no Brasil, né? E eu acho que é bem interessante, tem bastante coisa que nos dá assim, mais segurança, né, pelo fato
de você já começa a entrar em contato, né, com outros profissionais, com alunos, começa a ter muitas trocas. Em geral, tem webinars, tem lives, tem conferências, né? Agora, com a internet, antes não era assim, né? Mas tem congressos, né? Claro, né? Então, eu acho que a gente sente assim uma força, né? Nesse início de profissão. E o que aconteceu comigo, particularmente, é que eu logo me deparei com o ISAR nos Estados Unidos, né? E fui para lá na primeira conferência em 2005. Foi, eu acho que foi um turning point, assim, para mim foi um momento meio de antes e depois mesmo, que quando eu cheguei lá e vi, porque não é que os astrólogos sejam melhores, eu não acho que os do mundo da língua inglesa sejam melhores que os da língua portuguesa, não acho mesmo. Mas o tamanho das conferências, as organizações todas, tudo que acontece é uma coisa realmente do outro mundo, assim, né? E então foi ali para mim, em 2005, que eu senti assim um chão mais firme, assim, que eu falei, eu vou. 2005 não, foi até um pouco antes. Eu vou querer seguir essa profissão, vou querer, eu acho que tem, eu lembro da maneira como o Ray Merriman abriu a conferência, essa que eu estou falando, que foi em Chicago, em 2005, ele falou assim, com uma coisa muito sonora, sabe? We are astrologers, sabe? Foi uma coisa assim, que você fala, nossa, meu Deus. Então, é uma coisa que congrega, que te dá, né, entusiasmo. Eu lembro até que ele falou, desse um tempo de 10 anos para ser realmente astrólogo. Na hora que a gente está começando e escuta uma coisa dessa, você quer morrer, né? Você fala, imagina, eu fiz minha formação inteira, não, e tal. Mas realmente a gente vai reparando como o fator tempo do Saturno, Cronos, é nosso amigo, porque a astrologia ela não é como você decorar. Eu lembro que teve um dezembro que eu fiquei assim, decorando os aspectos no começo, porque eu falei, não é possível, eu tenho que entender esse negócio. Sabe, não é possível, porque é uma loucura. Como é que é esse negócio? Mas é o Marte com Saturno, é Marte por ano, mas entende? Daí eu ficava assim, um por um. Então, mas não é só uma questão de você. Não é uma questão mercurial só. É uma questão de vivência, de você introjetar mesmo, antropofagicamente mesmo, sabe? Você coloca para dentro, introjeta aquilo e tem que ir fazendo a digestão, entende? Em tudo, no dia a dia, em tudo, com as pessoas que você relaciona, com os teus trânsitos, com você mesmo. Estou só fazendo um parênteses, tá, Patrícia? Que acho que isso foi Sim, um super momento assim importante. Não, bem não, importante. lógico. Depois você vai em filme autobiográfico, você vê. Você chega a ver o mapa, você fala, pronto, entendeu? Está tudo ali, né? Então, assim, na hora que eu senti aquela coisa, assim, eu resolvi. Então, o peso que teve isso para mim, né? Daí também eles já ofereciam o programa de certificação, né? E eu tenho, meus alunos que estão aqui, não sei se vai lembrar, mas eu sempre falo isso, porque eu tenho tanto Júpiter como Saturno na casa 9, não estão em conjunção, mas eu tenho. Então, para mim, sabe, precisa de um caminho estruturado, saber onde eu estou pisando. Eu acho que tem que ter avaliação, eu acho que tem que ter, sabe, o que diferencia uma pessoa que estudou anos de uma coisa, uma pessoa que sai falando. Eu tenho essas coisas assim que eu acho que é importante você ter começo, meio, fim e, sabe, ir caminhando numa evolução do saber, né? Então, teve essa experiência. Daí eu fiquei 8 anos no ISAR, né, com uma mesma diretoria,
trocavam as cadeiras, mas eram sempre as mesmas pessoas, né? Daí todo mundo saiu, trocou completamente depois de 8 anos. Aí eu fiquei meio perdida, assim, sabe? Daí eu também quis sair, eu já achei que já estava bastante, estava muito tempo, dá trabalho, consome tempo, eu precisava fazer o que daí eu fiz com eles, que era acompanhar as turmas, os cursos online estavam lá, a pessoa fazia, mas não tinha acompanhamento. Eu comecei a fazer tudo isso a partir da hora que eu parei. Daí teve essa questão da OPA. Então, depois que a Patrícia falar e tudo, eu vou contar como que está sendo essa experiência da OPA, que é uma experiência assim, muito diferente da que foi o ISAR, sabe? E depois eu conto essas diferenças. Mas, em paralelo a isso, eu continuo até hoje sendo da CNA e do SINARGE, no Brasil, também. Todo ano eu contribuo e tal. E eu acho que sempre tem coisas muito interessantes. Então, teve essa coisa mais assim, no meu caminho, que foi uma coisa particular, mas eu acho que se você não participa, você fica muito isolado, assim, né? Porque sempre tem um webinar, tem. Então, não sei. Agora, vê o que você quer falar, Patrícia. Então, eu não tenho a experiência, né, assim, vivencial que a Márcia tem, por isso que eu acho tão legal, né, conversar com ela sobre esse tema, porque eu acho que realmente ela tem muita competência para isso, mas eu estive sempre em associações, né, sempre estive envolvida dentro de associação. Então, eu abraço essa causa, né, no Brasil, por exemplo, desde da formação da CNA, Central Nacional de Astrologia. Eu estive naquele início, né, sempre participando em bastidor, participei do momento inicial, quando os astrólogos se reuniram para poder vamos criar uma associação nacional. Não tinha, né? Não tinha uma associação de nível nacional. Então, estive, né, eu estava junto com, na época, trabalho ainda, né, como parceira da Astro Brasil, a Central Brasileira de Astrologia, né, Astro Brasil, e junto com o Maurício Bernes, com o astrólogo que é meu parceiro hoje, e na época ele estava junto, né? Tinha a Celisa, tinha alguns astrólogos. Você estava também, Márcia? Estava, né? Na formação do CNA? Não, porque como eu estava em Campinas, eu sim, chegamos a conversar, fazer tipo assim uma filial, sabe? Uma coisa isso, assim, isso. mas não rolou. E eu participava, né? Daquelas reuniões iniciais. Então, isso que ela falou da gente se sentir parte, né? Isso já faz alguns bons anos. O CNA já tem, foi em 2005, né? Formação do CNA. Então, bastante tempo já. E aí, de lá para cá, o que eu faço? Acompanho, como eu falo, abracei a causa, eu abraço essa causa, eu acho que ela é importante. Não sou aquela pessoa que fica dentro da associação, por exemplo, que ocupa cargos, né? Eu nunca tive cargos, nunca também fui atrás de cargos, mas acho super importante. E aí passo isso para os alunos também, né? Eu acho que o aluno, esse caminho solitário do aluno é complicado, pós se formar, né? No caminho de formação, quando ele termina a formação. E aí, né? Então, estar numa associação, eu acho que é um ponto importante. E aí, quando eu vim morar aqui, em 2011, eu também comecei a procurar aqui, né? Astrólogos aqui, pessoas que eu pudesse fazer contato. E aí, aqui também encontrei, na época, a astróloga Isabel, que criou também a ASPAS, a Associação Portuguesa de Astrologia, a primeira associação nível nacional de Portugal. E, novamente, lá fui eu, fazer parte daquele início, pensar nos estatutos, né, nas ideias sobre as regras, enfim, aquela parte eu gosto muito, né, disso, e mantive minha participação dentro da ASPAS também, né, e aí veio o convite da Márcia, né, o ano passado para a OPA, que é, então, uma terceira associação que agora eu faço parte, né, então, que eu gostei demais da proposta, achei muito interessante, e aí de lá para cá a gente está fazendo coisas juntas também. E a Isabel, ela veio no primeiro treinamento de atendimento em tech, era o Consulting Skills, né, do ISAR. Ela veio de Portugal, aqui, na primeira turma do primeiro treinamento que eu dei em 2010. Acho que foi 2010.
Daí que ela, depois de 2 anos, ela já tinha criado a Aspas e agora ela está junto com o Izar também, né? Sim, Então, as coisas, assim, vice-presidente. é muita coisa que vai acontecendo, é muito tempo, né? As coisas vão acontecendo, né? Mas eu acho que, assim, então, para mim, teve esse divisor de águas, assim, porque o que acontece, gente? Eu, por exemplo, eu vim da psicologia. Eu tive todo digamos, até um conflito interno, assim, para assumir a astrologia, sabe? Porque não é fácil. Eu cansei de passar por piadinha de amigo. Ô, colega, você acredita nessas besteiras? Olha, pegam no nosso grupinho de WhatsApp, põe coisa de jornal, cartomante Márcia, e põe no grupo para mim, entendeu? Assim, nossa, cansei de passar por essas coisas. E ainda mais naquela época, né? Acho que agora a astrologia tá na moda de novo, né? Mas não Exatamente. era o caso. Tinha tido um boom em 1980, quando na PUC de São Paulo, quando eu estudei psicologia, era uma moda, que era uma das conjunções Júpiter-Saturno lá em Libra, nos anos 80. Então, teve um boom, teve uma moda, tinha astrologia na minha faculdade, né? Olha que legal. Teve um curso de astrologia dentro da PUC, mas depois, aliás, quem vivia dando palestra que a gente ia, e acho que eu falei já para vocês também, que eu já e era moda, e era coach na época, era o Olavo de Carvalho. Ah, você falou sim para mim. O Olavo de Carvalho, que depois Sim. ficou extrema-direita com o Bolsonaro, mas todos os bicho-grilos da minha faculdade adoravam o Olavo de Carvalho, toda a ala da esquerda. Então, assim, é uma loucura, né? Isso teve esse boom nos anos 80 e agora, com a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, não tem nem dúvida que agora a coisa vai. Mas, então, com toda essa dificuldade de você assumir o que é astrologia, mas como que pode? O planeta vai causar alguma coisa, sabe? O que essa pessoa acredita nisso? Porque é assim que as pessoas pensam. E não é pessoa ignorante que pensa assim, é todo mundo à nossa volta. Então, quando eu fui atrás de programa de certificação, que daí eu trouxe para o Brasil, esse programa do ISAR, com toda a tradução, aquela trabalheira e tal, eu acho que foi muito pensando nisso, nessa seriedade, nessa coisa, sabe, de elevar o patamar da própria profissão, né? Elevar o padrão, né? Ter um padrão melhor e tal. É isso. Não sei se você quer falar alguma coisa. Você falou da faculdade e eu lembrei, em 2003, 2002, 2003, eu, na época, o Maurício montou um curso também numa faculdade, na Brás Cubas, em São Paulo. Era um Eu curso com a lembro. Paula Falcão, que era um Lembro. curso de especialização dentro da faculdade, gente. Nós vamos fazer esse curso de especialização dentro da faculdade de astrologia aplicada à gestão de pessoas. Eu já tinha especialização empresarial na época, já trabalhava com essa especialização, e aí, como trabalhava lá dentro da Astro Brasil, né, a gente foi fazer a especialização em gestão de astrologia para gestão de pessoas, numa faculdade Brás Cubas. Isso a gente está falando de uma época, como ela falou da conjunção, né, na época foi, né, anos 80, depois 2000 a gente teve novamente, né, Júpiter, Saturno conjunção, né, um estudo mais estruturado na questão aí, e agora com esse Júpiter, Saturno em Aquário, gente, eu não tenho dúvida também, só fazendo ali um adendo no que ela falou, não tenho dúvida de que essa questão aí da estruturação do ensino de astrologia é uma temática, né, é uma tendência. Por isso que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né, da organização do estudo. Por quê? Como a mídia está aí, a gente sabe como aconteceu com a astrologia, né, de tal abriu, né, o leque, e só se fala nisso agora, gente. Agora é marca de produto, já viram isso? Outro dia lançaram o esmalte Mercúrio retrógrado, vocês viram? O verniz, viu, Noé? Viu, Noé? Lançaram um verniz no Brasil de uma marca chamada Risqué Mercúrio retrógrado.
Então, é marca de Ah, roupa, é o desfile lá da alta costura, que puseram, esqueci o nome da marca, gente, de alta costura, uma marca muito famosa. Fizeram camisetas, né, com planetas. Aí a moça do Oscar foi com um vestido, vocês viram isso? O vestido de astros dela? Pode procurar na mídia, não gente. Um vi, negócio Patrícia. espetacular o vestido da. Todo mundo quer o vestido da mulher. Ela foi, acho que no Oscar, em algum desses prêmios aí, e foi com esse vestido. E alguém assinou esse vestido também. Então, marcas, empresas, o que vai acontecer? A astrologia cai na boca do povo, todo mundo fala, né? Mas aí também acontece o que a gente vê. Todo mundo sabe, todo mundo é astrólogo, é que nem técnico de futebol, né? Todo mundo é. Técnico de É, futebol, mecânico de carro. Aí, astrologia também, todo mundo sabe. E aí que eu acho que entra a necessidade de uma organização, né? Seja a participação em associações, é o caso que a gente está falando aqui da OPA, mas seja, e outras também, ou o curso, né? Ter uma formação, buscar um estudo mais sério, organizar os conhecimentos, saber com quem você estuda, né? Ver tudo isso, são todos elementos importantes, né? exato, exatamente. E Deixa eu ver se tem alguém assim, perguntando aqui alguma coisa. Não, no porque chat. então, nessa coisa que a gente fica meio perdido assim no começo, eu acho que tem a estruturação de escola, que ajuda muito, pela minha própria experiência. Eu ficava assim, eu já tinha lido o livro da Liz Green, sabe, desde sempre, desde lá dos anos 80, já tinha lido vários livros, já tinha lido Stephen Arroyo, mas você, não sei, você fica não sei, eu sinto essa necessidade, dar uma amarrada, você ter uma certeza do que você está falando, embasar, sabe? Eu tinha muito ceticismo no começo também, então as coisas tinham que fazer um sentido e provar um sentido mais profundo, assim, né? E provar e tal. Eu acho que, então, tanto escola, você seguir o caminho da escola, como também organização, porque o que acontece nessas organizações? Os colegas, né? Tem muita troca, muita coisa acontecendo. Uma coisa no meu caminho também, que eu acho que foi bem interessante, porque também no começo como comecei, daí eu comecei em todo ano nessas conferências, tal, você fica, porque é tanta coisa, a astrologia é muito larga, né? Assim, é muita vertente, é muita linha, é uma loucura. É uraniana, é tradicional, é védica, é kármica, é psicológica, nossa, a gente, né? Eu acho que também uma coisa é que chegou de tanto ir frequentando essas conferências e cada vez ficar cada vez mais, sabe, assim, naquelas UAC, que é tipo uma Olimpíadas da Astrologia, né, que vai todo quanto é organização do mundo inteiro. Aí chega uma hora que eu falei, chega, eu não quero tanta largueza, não sei se tem em português de Portugal esse termo, acho que nem no do Brasil, não quero tanta amplitude, mas eu quero mais foco e profundidade. E tem até um termo, uma expressão em inglês, né, que fala disso, que é depth, profundidade, over breadth, que é largura, né? Essa palavra aí, tá? Essa amplitude, Sim. essa porque chega uma hora que nem lá, por exemplo, é separado tudo em tracks, né? Então você tem isso também é outra coisa que ajuda a organizar muito. Na hora que você vai, você já escolhe, né? Se você vai querer ir no track da astrologia psicológica, da kármica, da mundial, da védica, entendeu? Aí já é tudo separado. Então é por linha e tal. Então, quando você começa em muito e saber muita coisa, também não dá, viu, Patrícia? Eu não sei se você sentiu isso. Chega num ponto, você fala, é muito Sim. bacana, olha, bacana, legal saber da coisa do buraco negro, não sei das quantas, mas, Tem que especializar. sabe?
eu Não, se acho. você não foca, você perde o foco. É Outra exatamente isso. coisa que eu vejo, Márcia, Você a questão, fica. por exemplo, a turma começa a estudar. Aí começa a estudar não em estrutura, em informações estruturadas. Começam a estudar buscando conhecimento, né, na internet. Então, é um site disso, é um canal aqui, um canal ali, um canal ali. Só que aí, muitas vezes, não sabe que existe essas separações. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da astrologia védica, é outra astrologia, gente. É outra astrologia, é outro cálculo. Entende? Então, o que acontece? As pessoas começam a ficar malucas. Não, mas eu fui para a Védica, a turma vai. Eu fui lá estudar, fazer vi um vídeo de Védica, e aí é totalmente. É outra coisa. Como é que eu encaixo aquele estudo da Védica nesse aqui que eu estou estudando? Não dá. Então, esse é um outro ponto importante. É escolhas, né? É escolher. Você gosta dessa astrologia védica, que é uma outra coisa, um outro cálculo, outra coisa, então estuda a védica. Mas se você está estudando astrologia ocidental, você não vai poder. Como eu encaixo as duas? Ué, não dá para encaixar as duas, né? Pois é. É Cálculos diferentes, complicado. parte de outro É. fundamento matemático, né? Outro zodíaco. É outro zodíaco de cálculo. Então, esse tipo de coisa, por isso que eu acho que é importante mesmo o que ela está falando, né? De ter a separação, você saber escolher. Isso é uma coisa que acho que quando a gente está numa estrutura mais organizada, fica mais fácil, porque aí normalmente as formações explicam, né? As professoras, os professores explicam que tem especializações. E a partir de um ponto você vai escolher, né? Normalmente o que você tem mais afinidade, normalmente mais afinidade. Mas a base é a mesma, né? Se você está na astrologia ocidental, vai ser a mesma, né? O zodíaco tropical. Se você está lá na sideral, é outra coisa. Por isso que, de base, eu acho importante isso. Já separar esses dois lados, ou uma ou outra. E aí, depois, lá dentro de cada uma, tem as especializações. Esse já seria, acho que, a primeira organização importante em termos de estudo, né? Porque o que eu acho que acontece é assim: a astrologia ela causa um fascínio, é um fascínio mesmo que a gente sente, né? Quando começa a entrar em contato, é uma coisa assim que a gente é tomado por aquilo, assim. Até eu acho que tem gente que pode começar a saber e falar, tá bom, e não, mas assim, no geral, quando a pessoa faz um mapa ou quando começa a estudar, é um pá, né? É uma coisa assim. Então, nesse fascínio, o que acontece é que a gente não quer parar e você já quer saber a conclusão das coisas, entende? Daí começa, sabe? É uma Vênus e Júpiter é tal coisa, então tal pessoa tem um aspecto no mapa, é aquilo, a pessoa é aquilo porque pelo afã de querer já compreender. Eu lembro, nas aulas, lá no começo, tal aspecto, eu ia, nossa, a minha irmã tem isso, o namorado tem isso, aqui, então a pessoa é uma loucura, né? Então, o que acontece é que as pessoas não têm paciência, né, para essa maturação, por causa que daí já vão concluindo e já sai falando e já É, pá, e não é só intelectual, mercurial, é a vivência também. Daí você vai ver que a pessoa tem aquele aspecto que você achou que era tudo eureka, que você já tinha descoberto tudo do mapa daquela pessoa, mas é que está alquimizado com o restante e tal. Então tem que ter uma paciência para poder dar o timing e os devidos pingos nos is e tal. Então, sabe, antes eu dava aula presencial, esse curso da formação, que tem era um ano, pessoa vindo 2 vezes por semana, 2 horas cada vez, senta, vem, segunda, vai embora, volta, segunda, volta, vai embora, vai. Aí começou já, esse negócio passou para sábado, concentra tudo, porque tem gente fora, tudo sabe. Aí foi migrando para online, online, online. sim. Agora fica um ano aberto, mas o acompanhamento da turma é 5 meses. E muita gente, não é o caso aqui da Lília, que era uma ótima aluna, mas muita gente assim fala, sabe, acaba 5 meses, já acha que tem que saber tudo mesmo. Assim, mas eu entendo, porque eu senti isso também. Eu sentia isso também.
Exatamente. Essa É a pressa, essa pressa, é coisa. porque a Márcia falou uma coisa super interessante. Eu acho que esse é o termo, gente. Fascina. Na astrologia fascina. Você começa o caminho, você fica, é assim, deslumbra, né? A gente fica deslumbrado. E aí vai dando essa ânsia de eu quero, eu aprendi, já aprendi, já sei. Você começa a querer ver todo mundo da família, todo mundo que está à sua volta, o mapa de um, o mapa do outro. E é verdade, você pega um aspecto, o outro, e já acha que você leu o mapa inteiro, né? Você interpretou o mapa inteiro. Eu nem falei Márcia, do Mauro, só um parênteses, que eu achei que ele não estava aí porque a câmera está fechada, mas o Mauro, então, foi um que já veio sabendo e já sabe muita coisa também. Fala, Patrícia. aqui no chat, pessoal do YouTube, viu? Então já estou aqui conversando com a turma. E aí a Mônica, ela colocou uma coisa. A Kelly primeiro falou que virou os meus olhos na astrologia quando conheci a Patrícia. É incrível, conhecimento liberta. Legal, né, Kelly? É isso daí. A Mônica falou uma coisa muito interessante, ó. Ela falou que foi pedir, não, antes disso, né? Cadê aqui, ó? Ela foi pedir ao CRP usar a astrologia sem ir contra a ética deles, me pedindo para escrever um artigo, mas a astrologia não faz esse diálogo. Ela tinha falado sobre a conversa de astrologia no meio acadêmico. É um ponto importante, né? Eu acredito que para haver uma conversa, um diálogo de astrologia em qualquer meio acadêmico, porque a astrologia é um conjunto de saberes, ela pode conversar com o meio acadêmico, sim, como um conjunto de saber que ela é, né? Mas para isso, a gente tem que aprender a dialogar com outros mundos, né? De saber. Patrícia, mas eu não entendi exatamente o que a Mônica falou. Ela É falou da Mônica, né? astrologia, isso. Que a astrologia, cadê? Ela podia, primeiro, vamos ver aqui onde está. Acho que poderiam dialogar mais com a academia, com o mundo acadêmico, né? Ah, sim, Astrologia sim. com o mundo acadêmico. E aí ela contou, não é? Fui pedir ao CRP usar a astrologia, Ah, e daí entendeu? não, o CRP não autorizou, claro que Então, não. CRP não tem diálogo. Então, para acontecer qualquer diálogo, isso assim, na minha opinião, depois você fala o que você pensa, tá, Márcia? Mas para acontecer qualquer diálogo, por exemplo, no meu mundo de astrologia empresarial, existe uma tentativa de dialogar, por exemplo, com as ferramentas que a turma usa em empresas, para fazer seleção de pessoal, para fazer, como eu estava falando com a Lilian, né, testes vocacionais. Mas para acontecer uma integração, a gente tem que aprender a dialogar. Nós, astrólogos, também temos que aprender a dialogar, ou seja, a defender a astrologia dentro do conjunto de saber que ela é, né? E poder mostrar que sim, ela tem toda uma credibilidade, não é falar sobre 12 signos, a astrologia não é decorar signos. Então, se a gente cada vez se estruturar mais, se a gente tiver grupos, né, que façam pesquisas, existem pessoas que fazem pesquisas em astrologia, e defender essas teses, defender esses artigos, defender isso com base, com fundamento, eu acho que é um caminho natural no futuro. Conseguir conversar com a academia, em qualquer área. Astrologia conversar com a medicina, astrologia conversar dentro da psicologia, astrologia conversar dentro dos negócios, mas a gente tem que se preparar, né? Porque normalmente tem o quê? Porta fechada. É muito simples. Normalmente tem uma barreira, porta fechada. Acabou. Não é? O que você Olha, acha, Marta? eu acho que eu posso dar uma informação para vocês, saindo do forno, né, que é muito interessante, porque acho que todo mundo sabe, de tanto que ficou aí esse bochicho essa semana na internet, que eu acabei de traduzir o livro, né, da Liz Green, não sei se o pessoal aqui sabe, que é os estudos de Jung em astrologia, né, Jung's Studies in Astrology. Eu acabei de traduzir, entreguei faz 3 semanas a tradução. Então, é tudo o que o Jung, ele próprio, passou na jornada dele com astrologia, que ele tinha muito interesse e uma grande paixão. E tudo, as dores e as delícias que for tudo isso na vida dele, né? Então, assim, eu fiquei lendo aquilo e falei, meu Deus do céu, mas a gente passa por tudo isso, né? Então, por exemplo, primeiro ele começou a falar para o Freud, né? Que ele ocupava as noites dele com astrologia e tal,
e começou a sumir numa conversa, depois no outro ano, tal, aí chegou no ponto, foi assim, a grande questão que desencadeou o rompimento entre eles, né? Mas ele continuou, e daí a busca dele, que era muito mais difícil naquela época, todos os astrólogos que ele foi procurar, então, por exemplo, o Max Rendel, né, todo o pessoal da Rosa Cruz, Alan Liu e tudo, mas ele se identificava até um certo ponto, porque também ele não gostava tanto de explicar os arquétipos e a psicologia através do esoterismo. Ele achava que tinha que ter a compreensão dessa integração dos opostos, né, dos arquétipos que estão dentro da gente, como uma coisa psicológica, não como uma coisa esotérica, espiritual e tal. E daí ele passou por tudo, a psicologia dele ter sido chamada de psicologia mística, uma forma enviesada de falar de espiritualidade, que não era bem psicologia. Aconteceu de tudo, ao ponto que chegou. Ele começou a intitular o estudo dele como astromitologia. Então, ele foi dar as conferências lá na Suíça, eram conferências de Ouranos, se não me engano, ou Eranos ou Ouranos, uma coisa assim. Foi uma sequência de conferências em que ele falava da astromitologia, porque daí era uma maneira que ele conseguia fazer a coisa passar, né? E aí ele fez muita analogia com o Sol nascendo, com o nosso nascimento, né? O nascimento do ser humano, o Sol se pondo, com o final do ciclo de vida, e falava sobre tudo isso nas conferências, né? Então, assim, eu estou feliz que agora eu posso falar, porque eu já entreguei a tradução, porque eu fiquei aí me aguentando esse semestre, não conseguia fazer também mais nada, foi bem atrapalhado. Já Assim, está disponível, Márcia? O livro já está? Não, Editora Pensamento vai lançar no segundo semestre e aqui no Brasil, né? Mas eu já dei um toque para Portugal, eu falei, sabe, Que ótimo. tem público lá, né? Claro que tem. Então, assim, tudo que as dificuldades que ele passou dessa aceitação, todos os horóscopos que ele fez de pacientes, como é que ele prova a questão que a gente fala aqui na especialização dos tipos psicológicos, como é que ele encarou de uma Miss X, lá o tipo psicológico dela, né, como uma maneira de lidar com o complexo, né? E é bárbaro, é muito legal, todo mundo vai amar. Mas então eu digo assim, as questões que a gente passa hoje, você vê, 100 anos atrás, né? E eles têm um capítulo lá que fala demais da Era de Aquário. Nesse ponto eu fiquei um pouco triste, porque eles tinham tanta esperança que a coisa ia vir, sabe? E logo, cada um dá uma data. Só parece que um lá que deu 2.400, mas um falava assim, não, vai ser em 1936, assim, sabe? Que vai começar a Era de Aquário. Pá, entendeu? Então, e daí, nesse ponto, assim, a humanidade caminhou tanto, né, até agora, e ainda tem tanta coisa para chegar lá, né? Olha, e eles que legal. acreditavam tanto que ia ser mais rápido. Então, mas é Temos muito aqui interessante. uma moça aqui falando aqui no chat do YouTube, olha que legal, Luciana, ela escreve assim, ó, que ela conseguiu unir, olha que legal, Márcia, a astrologia com a psicologia, ao conectá-la justamente com o Jung. Muito interessante, foi aprovada pelo CRP a atender online, usando astrologia com sincronismo, sem misticismo. Olha que legal. E daí foi autorizada pelo CRP? Pelo CRP para atender online, né? E aí embaixo ela também escreveu usando a astrologia com sincronismo, sem o misticismo, que tem essa base de Jung. Muito, muito interessante. Não é, gente, a minha especialização, né? Mas eu tenho alunos que provavelmente vão ser seus alunos, viu, Márcia?
porque eles querem astrologia psicológica. Então, eu conheço um pouco, né? Lógico, por cima não é a minha especialização, mas é fascinante. Eu acho simplesmente fascinante. E olha só, né? 100 anos, a gente está falando de alguém 100 anos atrás, né? Que já fez todo um estudo. Então, acredito que tenha base para a gente dialogar dentro da academia, né? Não só de psicologia, mas outros cursos, não é? Outro é física, é matemática, porque a astrologia é tudo isso. É física, é matemática, é história, é psicologia. Ué, o mapa vem da onde, gente? O mapa vem de um cálculo matemático, com quatro coordenadas ali para calcular o mapa. É geometria, é física, né? A própria base lá da medicina, da antiguidade também, os médicos eram os astrólogos eram médicos. Então, é um campo gigante, né? Não dá para a gente falar é só uma coisa ali, né? É muito campo de estudo, eu acho que dá para fazer muita coisa ainda. Muita Acredito, coisa. né? Não sei se eu sou muito, Muita assim, coisa. otimista, mas eu tenho uma visão, assim, de que uma hora, né, as coisas vão se conversar, né? Eu acho que a astrologia consegue conversar com essas outras matérias, até pelo tempo que ela tem, né? Ela está na base do conhecimento, né? Ela está lá na base, lá no Sim. começo. Então, dela veio muitas outras também, né? A própria astronomia veio da observação, não tinha nem separação, né, das duas. Era uma coisa só. Então, acredito que tenha ainda algum diálogo, né? Sim, sim, com Você quer certeza. falar mais alguma coisa da OPA, Márcia? Eu posso falar um pouco da OPA, né? Porque teve toda essa transição, depois o que acontece? A OPA, eles têm programa de certificação também, acho que vai ser uma etapa, para mim, pelo menos, um pouquinho mais para frente, né? Mas dá para fazer. É muito parecido com o do ISA, porque lá tem uma questão assim, que as mesmas pessoas estão em várias associações. O time que implementou esse Consulting Skills no ISAR é o mesmo que implementou na OPA. Então, por isso que eu já estava acostumada com essa visão deles, e para mim não tem estranhamento, mas eu preciso explicar aqui para várias pessoas. Não, é uma outra coisa. Tal. O que eu vejo como diferente essa frequência, essa presença na internet muito maior, né? Então, assim, eu ainda estou envolvida com o programa de certificação do ISAR, eu ainda pretendo oferecer para uma turma, veio pandemia e tal, acho muito interessante, mas eu fiquei muitos anos em cima do programa de certificação. Então, é uma coisa que agora, sabe, é diferente, é uma coisa mais leve nesse sentido que é mais oral, né, do que só coisas escritas e tal. Então, eles têm essa presença forte na internet, tá? Então, eu vou pôr aqui, são 4 slides só, mas eu acho que é legal para poder explicar, né? Eu estou bem satisfeita, estou gostando do trabalho, acho muito interessante, tá? Então, assim, tem o grupo. A primeira coisa, eu acho que assim, se não, as comunicações eu ponho sempre no grupo. Então, se a pessoa não está no grupo, não fica difícil acompanhar, né? Tudo que acontece. Não tem nada que aconteça que não se vai ter uma live. O que acontece, gente? Agora também tudo que é falado em inglês está com legendas em português. Foi a partir de uma. Olha só, quando a gente fez aquele bate-papo em Portugal, agora em março, Sim. começo de março, que as pessoas falaram, a Patrícia também falou, aqui no Brasil já tinham me falado, puxa, a barreira da língua é um problema, né? E tal. Daí eu fui lá, falei com eles. Então, qualquer vídeo da OPA, conferência, webinar, eles têm aquela coisa Transit Report, que é que é falar sobre os trânsitos diários. Cada hora é um que fala. Isso é praticamente todo dia.
todo dia. Mas vem ali aparecendo a legenda, traduzindo, tal, então uma mão na roda, né? E a mesma coisa é da gente, por exemplo, você quer falar alguma coisa na OPA, fazer um transit report, o que você falar vai aparecer em inglês para eles também. Então, com as legendas. Então, isso dá uma amplitude para a gente, né, Patrícia? Dá uma coisa assim que Com é certeza. uma maior possibilidade da comunidade internacional aí tal. Então, a primeira coisa, sendo membro ou não, é estar no grupo lá para saber, né? Os comunicados. Acompanhar, né? Acompanhar os É, comunicados, as eles entregam atividades. exatamente 4 revistas por ano, nos 2 equinócios e nos 2 solstícios, uma revista assim, enorme, enorme. Tá? É em inglês, tá? As revistas. Então, assim, você quer escrever um artigo? Não, mas eu não vou escrever em inglês. Ok, você manda o artigo e sai no site da UPA. Mas, se você conseguir passar para inglês, sai nessas revistas. Daí o mundo inteiro está lendo. Então, olha a O expansão de alcance, né? horizontes, o alcance que dá. Exatamente. Toda hora tem revista, porque equinócio e solstício é bastante coisa. Aí teve, por exemplo, as lives, essa aí foi a primeira, que a Patrícia participou, inclusive. Sim. Bendita sois vós entre os homens, né, Entre Patrícia? os homens, Bendita pois é. sois vós entre os homens. Essa foi a primeira live o ano passado, está fazendo praticamente um ano. 20 minutos de palestra cada um, né? Cada profissional. Ela contou como brasileira, né? Porque a gente varia, tem gente. O Morrice contou como de Portugal, porque para compor o quadro, né, ele precisava. Então, assim, tem a possibilidade de participar das lives, e agora o projetinho que a gente até pensou junto agora, eu com a Patrícia, muito também em função uma sinergia mesmo, né? Uma sincronicidade. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa assim com os alunos, né? De congregar os alunos, né? Não sei se a Lília e o Mauro lembram, mas eu ter comentado alguma coisa, nunca dá tempo, toda hora essa história, porque não dá tempo, e é verdade. Mas o que a gente pretende fazer agora? Quando o SINAGE lançou, o ano passado, o Braços Abertos, né, que até a Lilian participou, é uma vez por ano. A gente pretende fazer nesse ritmo mais da OPA, com mais frequência, cada 2 meses. Né? O quê? Um professor, por exemplo, eu e a Patrícia, 2 alunos ou 2 alunas minhas, 2 alunos ou 2 alunas dela, e a gente conversar sobre tópicos aí da astrologia. Fáceis. Cada aluno não precisa nem de PowerPoint, não, nada sofisticado. Cada aluno falaria ali uns 10 minutos e depois a gente abre uma roda de discussão. E vai ser um negócio super interessante, porque quem se formou, por exemplo, com a Patrícia, pode ter uma visão um pouco diferente de quem se formou comigo, e depois vão ter as outras escolas. A nossa vai ser a primeira. Hoje era um outro assunto, mas a partir do assunto de hoje surgiu essa ideia também, que já vinha vendo, né? A coisa parece que vem, é que nem quando descobrem os planetas, né? Parece que já vem vindo um terreno fértil para alguma. Pim! Aí acontece. É exatamente o que está acontecendo exatamente agora. Então, daqui uns 2 meses aí a gente vai ter já, que é incentivando, juntando então esse projeto que a Patrícia vem fazendo, como boa canceriana, e sempre auxiliando, né, os alunos nesse início profissional, nesse trajeto e tal. E todo esse trabalho que eu venho fazendo, e o ano passado, quando o SINAGE lançou o Braços Abertos, eu falei, gente, espera aí, deixa eu falar já, então, senão vocês vão achar que é cópia. Eu estou com uma ideia na OPA, já conversei com eles, da gente falar sobre os novos talentos. Tudo bem? Tudo bem, é diferente, tal, porque o nosso vai ser live, vai ser... Não é o do SINAGE, é meio uma mini conferência mesmo, uma vez por ano. É bem diferente.
Da OPA, além disso, eles têm 3 entre grupo e página, eu não sei os números, mas um eu sei que tem 7.000 pessoas. Então, o que a gente fizer dessa live vai passar para eles com a legenda em inglês, entende? Isso é muito legal, viu? Então, quer dizer, um aluno, a nossa discussão, o que o aluno trouxer, vamos supor, a gente pode pegar temas pontuais, da Vênus ingressou em Touro, eu aprendi de tal jeito, tal, eu vejo temas simples, sem complicar demais, né? Para ir tendo essa prática, essa coisa, né? Por exemplo, lá no Braços Abertos já foi, agora são 2 alunas minhas que vão participar, mas é um compromisso, tem que preparar uma palestra mesmo, de meia hora, tal. Eu acho que a gente teria esse caráter um pouco mais leve, assim, informal, da gente, né? Mais informal, leve, né? mais gostoso, para ir treinando, para ir soltando, para ir trocando, que é muito legal. Então, aguardem, nos aguardem. Tchan, 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 tá vindo aí, tá bom? Olha, o pessoal que está aqui na sala, vocês querem colocar alguma coisa, vocês querem colocar alguma pergunta, querem falar alguma coisa? Eu já coloquei no chat lá do YouTube o link, viu, Márcia? Para a OPA, para a inscrição, para o grupo de Facebook já está lá no YouTube, já está aqui também. Mas acho que a gente pode abrir se eles quiserem falar alguma coisa, né? Claro, porque, Patrícia, por exemplo, eu tenho alguns alunos meus que estão já na OPA. Então, é claro que a gente... É óbvio que a gente tem que começar convidando quem é associado, né? Porque a pessoa paga tudo e deve convidar quem é de fora. É complicado isso, né? Podemos até convidar também em um outro momento, né? Mas eu acho que, para começar, tem que fazer jus, né? Quem é associado, tem que, né, incentivar quem é e tal. Então, tem essa novidade, tá? Que era para ter acontecido já desde o ano passado, aí veio a tradução desse livro, também eu não quis falar, não, aí tudo vai parando. Mas tudo bem, tudo tem o tempo momento, certo, né? sob os céus. Tudo tem o seu momento certo, não é? Isso mesmo. Então, vamos lá. Olha, aqui essa tela já está um pouco defasada, porque hoje em dia tem, acho que, uns 16 países, tá? Então, aqui está que fazem parte da OPA. Então, Canadá, México, Escandinávia, Inglaterra, Grécia, Turquia, Israel, República da Geórgia, África do Sul, Austrália, China, Chile está aqui, eu sei que o Chile está... Esses países nórdicos, tem vários, tá? Suécia, Dinamarca, tem uns, acho que 16 ou 17 países, tá? Então, assim, ela foi crescendo também, tá? E vamos também chegar na hora de certificação e tal, mas não já. Já eu acho que são essas coisas mais pontuais aí da internet, desse exercício, né? E o fato de poder assistir todas as palestras, tudo com a legenda em português, eu acho uma bênção, né? É muito bom. Com certeza. Então, esse projeto, os Novos Talentos, que eu venho aí gestando desde o ano passado, com a Patrícia deu uma acelerada aí, deu uma sinergia, continua aos $40, tá? Que é bem barato. Quer dizer, por você ano, paga né? $40 por ano, daí tem tudo de graça, todas as palestras, tudo que já aconteceu, todas as revistas, tudo, né? Tudo. E os links estão aí no chat, né? Então, é isso que eu podia falar, é o trabalho que eu estou fazendo atualmente. Aqui já estou pondo, porque esses slides foram os que eu usei, né? Quando a gente fez live da OPA. É isso, então. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Isso. Tá bom, acho que o que eu podia dar de informação, se tiver... sim, gente, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar.
essa coisa aí é uma coisa que é difícil, países emergentes, assim como o Brasil, tudo, mas esses países ricos é um negócio que você fala, como é que é? Assim, sabe? Você tira o chapéu, é essa vantagem. Por exemplo, a conferência que teve agora, que foram 2 meses, que acabou de acontecer, era todo fim de semana. Eles deram prêmios para os astrólogos promissores, que é o nosso Novos Talentos, tá? $5.000, o primeiro prêmio, $5.000, eu não acreditei. O segundo prêmio, $4.000, terceiro e quarto, $2.000 cada um. Depois, quer dizer, você vê como tem essa coisa da OPA, como tudo está conjuminando. A ideia da OPA, a minha ideia, a ideia da Patrícia, que é esse Júpiter-Saturno em Aquário, aí essa nova leva aí de astrólogos, né? Então, para quem já era profissional, tinha outro prêmio, que era Astrologia e Pesquisa, era $2.000. E o outro, Astrologia e Arte, $2.000. Ou seja, quem que eles estão incentivando mais? Por isso que, quando eu falei dessa ideia aí dos novos talentos e tal, eles adoraram a ideia, porque tem tudo a ver com o que eles estão fazendo, né? Tá? Deixa eu ver, só uma coisa. Você está falando, desculpa, Márcia, estava falando... Não, eu estou falando assim, como até logo que eu falei, não sei para quem, falou, ué, mas para profissional é $2.000, e para quem não podia ter mais de 5 anos de prática de astrologia. E para o aluno profissional é $5.000. Eu falei, pois é, para você ver o que tem por trás disso. É uma mentalidade de querer fazer isso, né? Sim. De querer incentivar. De desenvolver o estudante, né? É o que nós vamos fazer a partir de agora. Exatamente. A Márcia está perguntando aqui no nosso chat se é com cartão de crédito internacional que paga. Acho que o PayPal, né? Paga também. É PayPal. O cartão também internacional? Acho que são os dois jeitos, né? Acho que não precisa ter o cartão internacional. Acho que hoje em dia esses cartões têm bandeira, né? Não sei. Mas, de qualquer jeito, se não for com o cartão, tem o PayPal, que eu acho que é o jeito mais fácil também, né? Isso. Tá bom? Exatamente. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem... Aquela hora eu até interrompi, a Márcia estava falando, eu até dei Era para vocês se prepararem se queriam fazer alguma pergunta ou anotar alguma coisa para a gente abrir agora, se quiserem. Pode abrir o microfone e falar. Acho que ela respondeu tudo, que as palestras, o valor, né? E você passou já o link da inscrição, participar do Facebook, né? Achei interessante, sim. A preocupação é assim, porque como eu tenho um cartão internacional, tem que pegar do marido, né, marido? Mas se tem PayPal, eu tenho PayPal. Então, qualquer coisa também a gente, né, dá um jeitinho de ver como Gostaram faz. da ideia, gente? O que vocês acharam? Uma boa, assim, né? Vai começar a rolar. Com as outras escolas também. Lá aparece as pessoas, os nomes das pessoas que são participantes que são afiliados à OPA, por exemplo, assim, eu sei, nem aparece o nome dos... Quem quer aparecer o nome de astrólogo, aparece lá. Mas o OPA tem alguma coisa de consulta, de nome de pessoa, de quem faz parte do grupo? Não, viu? Não, porque como é esse monte de país aí... Entendi. Não tem. No ISAR também não tem. Mas eu gostei muito eu acho que para pôr de todo mundo, do mundo inteiro, é uma loucura, né? Mas o grande benefício é participar da palestra do mundo inteiro. Muito bom. Não, eu acho assim, se você quiser seguir tudo, você tem coisa todo dia para seguir da UPA. E fim de semana também. É absurdo, absurdo. Até o Resina falou, ele falou, eu não consigo acompanhar tudo. Eu falei, eu sei, mas é muita coisa. Porque daí tem assim... tem esses transit report, então é que nem a gente fala dos trânsitos que estão acontecendo, cada hora é uma pessoa de um lugar do mundo. Um dia sim, um dia não, todo dia. Daí tem as OPA Lives, OPA Café, do mundo inteiro, então tem
todo fim de semana, todo fim de semana. Daí tem também as conferências, o webinar. Então, assim... Tem que selecionar e ver o que é mais para a sua área, no caso, né? Exatamente. Tem que fazer uma curadoria, gente, né? Porque senão a gente não consegue. Tem que selecionar, escolher. Mas o que é o bom? É essa oferta de tantas coisas, né? Essa oferta. Olha quanta coisa que tem ali. Né? E tem gente que, às vezes, assim, se inibe de falar inglês, mas consegue ler. Então, quer dizer, as revistas, entendeu? Com aquele montanha de artigo que tem, e depois pode fazer o artigo, pedir para alguém passar para inglês e vai sair na revista. Exatamente. Claro que tem os critérios lá para seguir, mas né? Assim, sair teu artigo na revista é legal, né? E essa questão que falaram antes da academia, você vê, ter um artigo numa revista que tem um alcance internacional já pode ser um primeiro passo se alguém está buscando, né, um diálogo com a academia, alguma coisa assim. Ou seja, quem já tem essa vertente, tem para todo mundo, né? Não é todo astrólogo que vai fazer pesquisa, não é? Que vai... tem a turma do atendimento, tem a turma do ensino, tem a turma do ensino e do atendimento, mas tem uma vertente da pesquisa. Tem astrólogos que entram nessa área de pesquisa mesmo. Então, isso vai ser fundamental. Isso é fundamental, escrever artigo, né? Escrever texto, escrever livros, né? É fundamental. É um passo para essa caminhada mais profissional nessa área, se a pessoa já tem essa ambição, esse objetivo, né? Fala, Noé, você quer falar alguma coisa? Não, estou aprendendo. Está aprendendo? Estou aprendendo. E o inglês, por exemplo, eu estudei a vida toda, né? Daí abandonei. Quem sabe, né? Voltar um pouco aí, aprender muitas coisas, os trânsitos, tudo em inglês, planeta, tudo, o jeito, a língua em inglês, como fala na astrologia, né? Você falou o termo certo, é uma língua mesmo, né? Uma linguagem, né? Uma língua. Assim, entre a gente fica falando astrologuês, né? Você não precisa traduzir. Você fala, nossa, Saturno, não sei o quê, me pegou... Entendeu? É uma linguagem, né? Como se estivesse falando inglês, enfim. Verdade, verdade. Quando você dá palestra em inglês, eu fico prestando atenção. Eu falo assim, gente, que maravilhoso, né? Ficar ouvindo inglês. Que nem a gente assiste série aqui em casa em inglês, mas aquela série que fala mais devagarzinho, não é aqueles que tem um monte de gente falando, né, com bastante gíria, mas assim, é complicadinho, né? Mas né, no mundo da astrologia, deve ser mais, né? Tem a vantagem também que com vídeos, sempre tem acesso aos vídeos que já aconteceram. Então, você pode parar, voltar num ponto, olhar um mapa, porque sempre tem PowerPoint, e o PowerPoint ajuda muito, né? Porque daí está escrito o que a pessoa está falando. Mas se bem que agora com a legenda... Pois gente, com a legenda, tá tudo legenda. O YouTube, né? Legenda, o próprio YouTube legenda. Então, eu acho que vocês explicaram muito bem aí os motivos, os vários motivos de entrar numa associação, né? Porque além dessa oferta toda de material, de artigo, de pessoas novas para conhecer, é fortalecer uma profissão que ainda não é bem vista, né? É meio que tirar assim, a astrologia do gueto, de misticismo. Eu acho que vai ganhando força, vai ganhando seriedade. Eu acho que esse ponto é muito importante. Isso aí. Exato, você levantou um ponto muito importante, Lina. Sabe por quê? Já que na academia, e a gente sabe também como é duvidoso também, tanto critério na academia, às vezes também, sabe, tem a estatística, tem umas certas rigidezes que são muito complicadas também, né? Mas, enfim, se na academia, eu acho, assim, por quê? O que acontece? Na academia, nas universidades, seguem esses princípios cientificismo, né? Que veio desde o iluminismo, né? Que você tem que provar, você tem que pegar teu objeto de estudo, e não dá só experimentei tal coisa. Por isso que também, por exemplo, tem muitas coisas que você não consegue quantificar. Por exemplo, psicanálise, uma pessoa que passa por um processo de psicanálise, você não consegue quantificar quanto ela melhorou, quanto, né? Mesmo pesquisas quantitativas em astrologia, é muito difícil. Eu acredito muito em pesquisa qualitativa em astrologia, mas quantitativa, você não consegue. O mesmo aspecto ali
Sol, quadratura Netuno, pode ser como o Jung tinha, por exemplo, né? Sol, posição, quadratura ele tinha. Você pode ser um pai super religioso, como ele teve, né? Pode ser a pessoa que vai para a psicologia, como é o caso, mas pode ser um pai alcoólatra, pode ser um pai ausente, pode ser a tendência mística da pessoa, pode ser até uma tendência para psicotizar. Quer dizer, você vai fazer uma coisa quantitativa, pegar o efeito para entender o símbolo, a causa, você não consegue. Então, a dificuldade de entrar, né, na universidade, na academia, tudo, porque não entra na roupa, não cabe, é muito grande, é muito apertada a roupa da universidade, dessa coisa. É outro, sabe? Você tem que partir de uma coisa, aceitar o que a física quântica fala um pouco da relação do micro com o macro, da sincronicidade do Jung, né, da simpatia. Nesse livro ele fala muito dessas questões de simpatia, que era assim como ele via a astrologia, né, os eventos com uma simpatia com alguma coisa que esteja se manifestando. Mas é uma compreensão assim que leva um tempo para a pessoa que vem com esse ranço, assim, é difícil de aceitar. Eu acho que é difícil. Por isso Mas que essa união se torna... Quem se abre consegue, né? E essa união se torna importante mesmo, até dos próprios estudantes, né, de saberem que estão unidos também, né, estudando dentro de uma força, né, de uma estrutura, com astrólogos, com profissionais, tendo acesso. Acho que isso também é importante, né, dentro da associação. É a gente saber, enquanto estudante, ter acesso ao profissional que está lá, ter contato com outros profissionais, sem ser, né, os professores, porque tem outros profissionais, ouvir vários falarem, né, a mesma coisa, porque às vezes está falando a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Cada um tem uma abordagem, uma especialização, então vai agregando muito valor, né, ao conhecimento. É o jeito da gente se fortalecer também, né? Uma das maneiras, eu acho, como classe, né? Sem dúvida. Bom, mas acho que estamos já passando do horário, Sim, né? chegamos. Todo mundo. Bom, só para a gente fechar, Márcia, tem as formações na escola, né? Você tem as turmas, você vai abrir alguma turma agora? Não? Para abrir turma? Vai ter outra turma de especialização logo, e de formação sempre tem, todo semestre. Legal. A minha também logo, abro agora uma de nível 1, né, de formação também. Depois, só no segundo semestre, vem a do nível 2, são 2 formações. Mas é isso, tem sempre formação. A gente está sempre oferecendo nas escolas esses cursos de formação. No caso da Márcia, especialização, no meu, em psicologia, né, estudos psicológicos. No meu caso, a parte empresarial, né? Então, a especialização, que ainda não vai ter esse ano, vai ser para o ano que vem, a especialização em astrologia empresarial, tá bom? Acho que é isso, Márcia. Acho que fechamos. Mais pergunta? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Deixa eu ver aqui no YouTube, se está tudo bem. É isso. Então, acho que a gente pode primeiro finalizar aqui no YouTube, né? Então, gente, agradeço. Vou primeiro finalizar aqui no YouTube, tá bom? Agradeço o pessoal aqui que participou com a gente do YouTube. E a gente vai, então, finalizar aqui a nossa live. Vai ficar aberta, tá? É importante isso, fica aberto. Então, aproveitem, pessoal, compartilhem, né? Mandem para os amigos para assistir também a gente nessa live, que vai ficar aqui no canal. Obrigada pelo convite, Patrícia, pela iniciativa e por todo esse trabalho que você realiza, que é muito legal, é muito importante Eu que agradeço, para quem está se formando, e tem muito valor. Tá? Eu que agradeço. Oi, gratidão, professora Márcia Ferreira. Eu tive que me ausentar um pouco, desculpe aí. Imagina, Mauro. Vou, então, finalizando Estamos aqui. unidos aí. Dá para assistir depois Estamos unidos em tudo. Um abração. Tá bom. Abraço, gente. Abraço. Patrícia, um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Abraço tchau, a todos. Gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada, Patrícia e Márcia. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Pronto, gente. Então, agora a gente finaliza aqui também, tá bom? E aí a gente, então, finaliza e termina. Tchau, tchau, gente. Tchau.